Exercício 4, né? Tá essa função aqui. Ela é uma função meio chatinha da gente trabalhar tentando esboçar o gráfico, né? Ela é uma função mais complexa, que ela não nos dá muitas informações para a gente conseguir esboçar o gráfico, não. E vamos colocar ela direto no GeoGebra para ver o que ele vai nos mostrar. Vamos lá. Perfeito. Aí nós vamos ter a função f de x igual a x ao cubo mais 15x ao quadrado mais 65. E é isso aqui, ó. Exatamente essa função que foi esboçada aqui, correto? E o que a gente vai ter de interessante nesse gráfico? Quais pontos a gente pode pegar, né, na nossa janela para que o gráfico fique aceitável? Vamos analisar o eixo x inicialmente, né? Nós temos aqui alguns pontos, né, onde que ele gera uma concavidade para baixo, voltada para baixo, e começa um prolongamento aqui praticamente constante, né, em declínio para f de x. Então, se esse declínio aqui, a gente pode considerar o ponto de menos 10. Bacana. Esse é o primeiro ponto para x. Então, x menos 10. E o máximo para x, vejam só, o 1 está aqui, a gente analisando o gráfico visualmente, tá, gente? É uma maneira bacana também da gente definir a janela, pegando aqui e fazendo a visualização visual. O 1 está aqui, ele vai cortar o ponto 1 e o 2 parece quase formar uma assíntota superior, mas ele toca o 2 um prolongamento muito superior. Então a gente poderia usar o 2 como ponto máximo de x. Então já vamos definir aqui, ó. O mínimo de x vai ser 10 e o máximo de x nós vamos considerar 2. Beleza, foram os dois pontos que a gente já definiu, né? 10 para cá e 2 para lá. 10 negativo, 2 positivo, como máximo e mínimo. Agora vamos analisar o de y, beleza? Y, se a gente pegar o gráfico e começar a declinar o gráfico aqui para visualizar, podemos pegar um ponto de declínio aqui entre menos 200 menos 180. Vou considerar até aqui um menos 180, tá bom? Como mínimo de y. E o máximo de y, a gente acompanhando aqui o ponto 2, eu não passaria do ponto aqui de 80. Por quê? Daqui para lá já começa a ter um prolongamento contínuo. Acho que a gente já consegue ter uma visualização bacana do gráfico. Então, menos 180 e o máximo de 80. Vamos ver como é que ficou? Deixa eu só visualizar aqui, que aqui ficou meio fora de escala. Aqui é menos 10 por 2. Perfeito. Então este aí seria a visualização do gráfico, né, dentro da janela apropriada. Ok? Vamos levar lá para o nosso quadro. Essa aqui é a nossa janela. E nós definimos, né, analisando visualmente o gráfico, não efetuamos cálculo para essa resolução, por se tratar de uma função um tanto quanto chata de ser, né, demarcado os pontos. Então o que a gente fez? Analisou a função no todo, visualizando o gráfico. Então nós temos que menos 10 e 2 para x, ou seja, x mínimo, x máximo, e para y nós temos menos 180 e 80 como y mínimo e y máximo. Não efetuamos cálculos demasiadamente aqui nesse caso específico, porque o próprio enunciado eles nos propõe que a gente utilize a ferramenta, né, da calculadora gráfica para poder executar isso. E definimos por conceito,
né, analisando visualmente. Existem pessoas que vão pegar pontos aproximados desse aqui, pontos diferentes desse aqui, por achar que o gráfico está bem elaborado dentro dos pontos que eles podem estipular. Aqui pode virar um 170, um 160, o 80 pode virar um 100. Ou seja, isto vai individualmente pessoa. O importante nessa análise é justamente pegar os pontos, né, de declinação de que o gráfico se torna de crescente para decrescente, as concavidades ficarem bem nítidas e onde ele começa a ter uma progressão contínua, que são os pontos finais do gráfico. E isso é importante pegar para poder simbolizar adequadamente a função originária dele. Ok? Então, bacana. Vamos para o próximo.